Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui reunidos para mais uma aulinha do nosso culto infanto-juvenil. Então, você que está aí na sua casa, larga o que você estiver fazendo agora, porque nós vamos apresentar as nossas vidas a Deus, né? E agradecer a Ele pela oportunidade de estar na presença deles, reunidos para ouvir a sua palavra, para louvar ao seu santo nome. Vamos orar? A monitora vai orar daqui, você vai orar aí da sua casa. Vamos fechar os nossos olhos, levantar as nossas mãos e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, recebe agora diante do Teu altar, Pai, as nossas vidas. Recebe a vida de cada criança, de cada pré-adolescente e de todas as pessoas que estiverem escutando a nossa aulinha. Ah, Santo Deus Todo-Poderoso, eu te louvo e eu te agradeço, Pai amado e querido, pela oportunidade, Santo Deus, de estarmos aqui reunidos, que o Senhor traga até nós, sim, a Tua palavra, que o Senhor venha abrir, glorioso Deus, o nosso entendimento, Pai amado e querido, para que a palavra de hoje, Pai amado e querido, seja escrita nas tábuas de carne de nossos corações. Em nome do Teu Filho Jesus, recebe ainda os nossos louvores, que são para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém. Fez a sua oração, apresentou a sua vida. Muito bem, glória a Deus. E agora, meus amados, nós vamos cantar um louvor para enaltecer o nome do Senhor. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o louvor de hoje, porque quando eu estava escrevendo essa aulinha, eu primeiro fui escrevendo e depois eu pensei, qual vai ser o título da aulinha de hoje, Senhor? Sempre que eu escrevo, eu já vou me ligando no Senhor, em pensamento. Geralmente eu estou sozinha, eu falo em voz alta com Deus, né? Vou falando, sei que Ele está ali comigo. E aí eu falei, qual vai ser o nome dessa aulinha? O tema, né? E o tema que veio ao meu pensamento é reconhecendo a Deus pelas atitudes. E aí, depois que já havia escrito, eu fui pensar qual vai ser o louvor que nós vamos iniciar a nossa aulinha. E aí eu me lembrei daquele louvor que fala assim. Eu não sei se você conhece, presta bem atenção, é um spoiler. O nome do louvor chama A Ele a Glória. E a letra ela vai falar assim, ó. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aí eu fiquei pensando, né? O tema fala reconhecendo a Deus pelas nossas atitudes. Então, esse título da nossa aulinha nos convida a pensar o quê? Nossas atitudes têm sido para dar glória a Deus? E tem uma outra frase desse louvor que ele vai falar. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. De novo a gente vai pensar, quais têm sido as minhas atitudes, para falar que a Ele é toda a honra e toda a glória. E tem uma outra frase que vai falar assim, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Então, quão insondáveis são os juízos e os caminhos do Senhor. Eu tenho vivenciado coisas em minha vida que têm me deixado muito claro, né? Que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Então, presta atenção no louvor, se você não conhece, medita no que essa letra está falando e depois, quando ele cantar de novo, você canta junto, fecha o seu olhinho, declara isso ao Senhor, porque o Senhor, gente, Ele é digno de toda a honra, de todo o louvor e Ele é digno da nossa adoração. Vamos louvar! Porque dele, por ele, para ele são todas
irmãos, meus amados, e aí, louvaram ao Senhor? Ai, que delícia, né? Que quentinho no coração, que maravilhoso é poder render graças ao Senhor, né? Na Bíblia está escrito que o louvor é o sacrifício dos lábios, mas para ser bem sincera, eu nunca concordei com essa expressão, porque desde que eu comecei a louvar ao Senhor, mesmo louvando muito mal, né? E quem me conhece sabe que eu sou uma taquara rachada, né? Quem dirá a Bia Doris? Tadinha, né? Tentando transformar esse carvãozinho aqui. Então, desde que eu comecei a louvar ao Senhor, o louvor foi algo que me conectou diretamente a Deus. Até hoje é uma das expressões em que mais eu falo com Deus, em que mais eu sinto a presença dele. Então, se eu tô triste, eu louvo. Se eu tô feliz, eu louvo. Se eu tô preocupada, eu louvo. E sempre que eu louvo, eu volto para um estado de paz, assim que antes eu nem estava. Então, isso é maravilhoso. Aí eu preparei a nossa aulinha maravilhosa, ó, toda colorida, cheia de luz, para a gente poder falar aqui um pouquinho. Bom, na aula de hoje, o que a gente vai falar? Bom, vamos dar continuidade à passagem do livro de Êxodo, do capítulo 5, que a gente já vinha acompanhando. O que o Êxodo ali vem contando? Essa passagem, ela vai falar, meus amados, sobre a missão de Moisés. Deus deu uma missão para Moisés. Vai falar também das dificuldades que Moisés teve para poder dar o primeiro passo em direção àquilo que Deus mandou ele fazer. Moisés, não sei se vocês se lembram, ele não acreditava de jeito nenhum que ele seria capaz de ir falar em nome de Deus para Faraó, né? Que ele deveria deixar o povo de Israel sair do Egito. Então, assim, vocês se lembram das aulas passadas que a monitora já havia, né, falado um pouquinho sobre essa história, o quão difícil foi para ele dar esse passo. E uma outra coisa também, só para relembrar, foi que depois a gente viu a última aulinha que eu gravei falando sobre essa história, eu falei sobre a teimosia de Faraó. Quando finalmente Moisés, acompanhado de Arão, foi conversar com Faraó, como Faraó reagiu? Ele não queria dar ouvidos àquilo que eles ali estavam trazendo. Então, para relembrar esse finalzinho aí, onde nós havíamos parado, nós vamos ler agora, deixa eu ver aqui nos meus apontamentos. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Acompanha aí, vamos ler. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Amém? Amém. E aí, meus amados, qual foi a reação de Faraó? Bom, Faraó achou aquilo um grande absurdo. E aí ele falou para eles: ué, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Quem é esse Senhor de quem você está falando? E além dele perguntar isso para eles, Faraó teve um pensamento. Sabe o que ele pensou? Ele falou assim, quer saber? Eu vou aumentar o trabalho desse povo, porque dessa maneira eles não vão ter tempo para poder sacrificar ao Senhor. E assim foi imperando ali a teimosia de Faraó em não cumprir aquilo que estava sendo dito a ele. Agora nós vamos ler mais um versículo para ver qual foi a ordem que Faraó deu naquele mesmo dia. No capítulo 5, a gente vai ler agora o versículo 9. Vamos ler. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Amém? Então, meus amados, aqui nós vemos que Faraó deixa muito claro o quanto ele não reconhece o Senhor como Deus. E aí ele chega a afirmar, né, que as palavras de Arão e de Moisés eram mentira. Que coisa, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante, que eu até registrei aqui para não me esquecer de pontuar com vocês, é que todas as vezes, gente, que eu vou lendo essas histórias da Bíblia, eu vejo, né, o quanto eu enxergo ali os erros dos personagens, tipo assim, dos personagens que são maus, que fazem coisas erradas, o quanto eu olho aqueles erros, né,
E aí eu olho aquilo e penso, nossa, como ele foi teimoso, né? Então rapidinho eu consigo perceber o que está de errado. E aí logo em seguida, o Espírito Santo também traz ao meu coração uma pergunta quando eu começo a pensar daquela maneira. Ele me pergunta assim, e você, quantas vezes agiu assim? Então hoje eu quero perguntar para você criança, para você pré-adolescente, para você que está ouvindo a nossa aulinha, quantas vezes você agiu assim? Quantas vezes você agiu com atitudes demonstrando, né, que Deus não é Deus, né? Quantas vezes, né? A palavra do Senhor, ela nos convida o tempo todo para olharmos para dentro de nós e identificar qual o caminho mal que estamos escolhendo. Você já parou para pensar nisso, criança pequena? Estou falando com você. Você já pensou? Qual o caminho mal que eu estou escolhendo? Né? Que atitude ou que comportamento nós temos tido em nosso dia a dia que expressa semelhança ao que Faraó fez ou pensou? Então, isso é para a nossa reflexão. Então, estes poucos versículos que nós lemos, eles podem nos levar a essas reflexões do que nós estamos fazendo da nossa vida. E quando eu estou aqui falando para você, eu estou falando isso para mim também, né? Que tipo de filho você está sendo para o seu pai e para a sua mãe? A palavra de Deus diz que devemos honrar o pai e a mãe. Temos que pensar que tipo de aluno eu sou, que tipo de estudante eu sou, né? Vamos pensar, vamos meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem esse poder de trazer vida para as nossas vidas. E sabe por que essa palavra traz vida para as nossas vidas? Porque só ela pode nos tirar da escuridão e nos levar para o caminho certo. E aí, qual é o caminho certo, crianças? Eu quero escutar. Você sabe qual é o caminho certo? Vamos ler agora, então, o livro de João, lá no Novo Testamento, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Esse é o caminho certo. O versículo deixou bem claro qual é o caminho certo. Agora, voltando para a nossa história, que a gente estava falando ali, né, sobre Faraó. Vamos pensar, né? O que aconteceu depois disso, né? O que Faraó fez depois de falar com Arão, com Moisés, né, e perguntar para eles, quem é esse senhor aí? O que ele fez? Ele não tinha aquele pensamento lá de falar, quer saber, eu vou ocupar esse povo, quero ver alguém ter tempo para servir ao Senhor. Então, olha só o que ele fez. Ele pediu para os cobradores de imposto e os seus oficiais dizerem ao povo, né, que a pedido de Faraó, a partir daquele dia, não ia ser dado mais palha para eles. E aí, eles mesmos iam ter que ir procurar pela sua palha. E dessa forma eles teriam mais trabalho. E nenhum trabalho que eles já tinham antes disso seria diminuído. Então, o que aconteceu? Naquela época tinha uma coisa que era assim, o faraó oferecia palha, né, para os hebreus e eles usavam aquela palha para fazer tijolos e para construir, acho que as suas casas. Então, o que aconteceu? E aí, como a palha já era dada, eles sobrava mais um tempinho e eles tinham o seu serviço para fazer. Então ele falou assim, quer saber? Eles que vão procurar essa palha, o problema é de cada um. A intenção de Faraó era mesmo ocupar o tempo deles e cobrar deles. Então eles iam ter que ter uma tarefa a mais, que é procurar a palha, né? E continuar dando conta de todas as tarefas que eles já tinham. Era algo praticamente impossível de se fazer. Então, o que foi que o povo fez? Bom, ao invés de palha, eles começaram a colher algo chamado restolho, que eram pedaços de raízes que eles usavam para a fabricação desse tijolo.
E aí, no final do dia, aqueles cobradores iam lá e apertavam os israelitas para que eles terminassem o serviço, igual quando antes eles tinham já a palha. Depois, o que mais que esses cobradores faziam, além de fazer isso? Eles açoitaram os oficiais dos filhos de Israel e dizia assim para eles: por que eles não tinham terminado a tarefa de ontem e a tarefa de hoje, fazendo os tijolos como antes? Por que eles não tinham terminado ainda, né? E aí, o que será que eles responderam? Bom, com certeza, o povo de Israel estava ficando desesperado e achando aquilo um grande absurdo, né? E aí, o que eles resolveram? Eles foram lá conversar com o faraó. E aí, eles perguntaram: por que você está fazendo isso, faraó, com a gente? Por quê? Ixi, o que será que o faraó respondeu? Faraó falou assim para eles, ó, anotei aqui, que ele estava fazendo aquilo porque eles estavam muito ociosos. Ocioso é quando eu não tenho nada para fazer. Então ele falou assim: ah, vocês estão muito ociosos e por isso que vocês estão querendo ir sacrificar ao Senhor lá no deserto. E aí, o que aconteceu? Quando eles entenderam o motivo daquela situação toda e eles viram lá Arão e Moisés lá diante de Faraó, eles foram lá e começaram a se queixar com eles, né? E falaram para eles, né? Que foi que vocês fizeram? Vieram até aqui para causar mais mal para a gente? Bom, a nossa história hoje vai parar por aqui. Que emoção, não é mesmo? Foi muito emoção. Eu quero que a gente junto possa pensar um pouquinho sobre tudo que a gente conheceu até esse momento, né? Essa parte da história. E nós vamos fazer agora, crianças, uma oração. Você medita, você pensa um pouquinho no que a monitora está contando para você. Vamos fazer uma oração. Qual é a sugestão da monitora para orarmos hoje? É uma sugestão, mas você vai falar com Deus aquilo que estiver dentro do seu coração. Quando a monitora fez as perguntas, o que você pensou? O que você sentiu quando você pensou aquilo? Agora é o momento de você falar isso para Deus. A minha sugestão é que nessa oração falemos com Deus para que Ele nos ajude a reconhecê-lo através das nossas atitudes. Então, quando você tenta honrar o seu pai e a sua mãe, você está reconhecendo a Deus com a sua atitude. Quando você se esforça para ser um bom aluno, você está reconhecendo a Deus com a sua atitude. Nós não cantamos lá no início, a Ele a honra e a Ele a glória? Então, a gente vai manifestar Deus através das nossas atitudes. Por isso que o nosso tema, ele dizia, reconhecendo a Deus pelas nossas atitudes. Se as nossas atitudes não refletem o que Deus está nos ensinando, a gente está agindo igual ao faraó. A gente está perguntando internamente, quem é esse Deus para eu dar ouvido? Porque a gente está escutando a palavra. A gente está fazendo? Quando a gente não faz, a gente está agindo igual ao faraó. Então, a gente vai orar agora para que isso seja mudado na nossa vida, para que Deus venha nos encher, venha nos capacitar. Ai, monitor, eu não consigo, sabe? Tem uma pessoa lá na minha escola que me irrita. Você consegue? Porque Deus é na sua vida, né? Tem uma palavra que fala, não sei se é uma palavra ou se é uma frase dessas, né, de efeito, mas fala que Deus, Ele capacita as pessoas a quem Ele escolhe. Então, Deus escolheu você. Então, nós vamos orar agora, pedir, Senhor, venha me capacitar, me ajuda. E Deus vai ajudar você. Vamos orar? Santo Deus de poder e glória, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, Santo Deus, que traz tanto sentido, que traz tanta direção para as nossas vidas, que nos tira, Santo Deus de poder, de um mar de escuridão, Pai amado e querido, e traz luz sobre os nossos pensamentos, que nos ajuda a refletir, Santo Deus de poder, aquilo que estamos fazendo, para reconhecer ao Senhor, para realmente poder te dar toda a honra e toda a glória, Senhor meu Deus. Visita nesta hora, Pai,
cada criança pequena, cada pré-adolescente e todos aqueles que ouvirem a nossa aulinha Santo Deus de Poder. Visita também o meu coração e nos ajuda em nome de Jesus, Pai amado e querido, nos capacita a ter atitude, a sermos cumpridores, Pai amado e querido, daquilo que Tu tem nos falado, Senhor, em nome de Jesus. Visita cada casa, visita o pensamento de cada criança, Pai amado e querido. Toma a vida de cada uma delas na palma das Tuas mãos, santas e poderosas, Pai amado e querido. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Fez a sua oração? Muito bom, maravilhoso. E agora nós vamos cantar mais um louvor que eu também quero comentar sobre ele, que é aquele louvor que fala assim, chama Aquele. Você se lembra desse louvor? Nós já louvamos várias vezes. É aquele que fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E é isso. Se você quer ver a manifestação de Deus na sua vida, na sua história, se você quer que Deus se manifeste lá quando seu pai está brigando com você, que a sua mãe está brigando com você e você acha que eles estão sendo injustos, obedeça a Deus, cumpra a sua palavra. E aí ele vai saber que de verdade você o ama e ele vai se manifestar a você. Vamos louvar. Os meus mandamentos e os guarda.
está no céu. Voltamos, meus amados. E aí, louvaram ao Senhor? Muito bem! Agora a nossa aulinha já está terminando. Nossa, que aulinha maravilhosa, não foi? Deu um quentinho no seu coração? Eu senti um quentinho no meu coração na hora que eu estava escrevendo, na hora que eu estava falando com vocês, o quanto essa palavra para você, Pititico, serviu para minha vida também, para eu olhar para o meu coração e falar: Marila, presta atenção. Agora nós vamos orar por toda a nossa igreja. Vamos para o checklist da igreja, da oração. Vamos orar pelo ministério, pelo presbítero, pelos diáconos, pelos profetas, pelas monitoras, pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor, por cada família, pelo nosso caderno de oração, que tem o nome de pessoas que a gente nunca viu na vida, mas que estão precisando do alcançar do braço do Senhor, que Deus venha entrar com providência sobre cada situação. E vamos orar pela vida do nosso irmão Adriano e da sua família. Amém? Monitora, eu ainda não decorei essa lista. Amém, meu amor, não tem problema. Eu sempre falo porque, né? Falando, você vai lembrar um dia. Mas você pode falar para Deus: Senhor, abençoa o caderno de oração. Lembra do caderno de oração, porque lá tá todas essas vidas. Vamos orar? Vamos lá. Santo Deus de poder e glória, eu te louvo e te agradeço. Recebe sim diante do teu altar todas as vidas que foram apresentadas, Pai amado e querido, visitando grandemente com o teu poder, com o teu Espírito Santo, a vida dos teus servos, Pai amado e querido. Opera grandemente, Pai amado e querido, na vida do teu ministério, na vida dos profetas, na vida do presbítero, na vida dos diáconos, Pai amado, e de cada família da nossa igreja. Alcança, sim, com as tuas mãos fortes e poderosas. Entra com providência, Santo Deus de poder, sobre cada causa. Por mais impossível, Santo Deus de poder, que as causas possam nos parecer, Pai. Como diz o louvor, insondáveis, Santo Deus de poder, são os teus juízos, Pai amado, e os teus caminhos. Tu és o grande eu sou, Pai amado e querido, para fazer e para realizar milagres, Pai amado, em nossas vidas. Recebe cada família, recebe cada criança, cada jovem, Santo Deus de poder. Nos ajuda, Santo Deus de poder. Olha por todos aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão fazendo tratamento de câncer. Que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer refrigério para aqueles que estão perdidos, para aqueles jovens que saíram dessa igreja, que o Senhor possa alcançá-los, para que um dia eles voltem, porque para ti, Senhor, para ti não há impossível, Santo Deus de poder, e que não nos cansemos de orar e de pedir e de confiar na tua palavra, porque tu és um Deus tremendo e grandioso. Em nome de Jesus e em nome da Santíssima Trindade, que reina e vive para todo sempre, eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do nosso maravilhoso Espírito Santo. Amém, Senhor, amém. Fez a sua oração? Muito bom. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau.